Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Bia Books. E hoje eu vou fazer um vídeo bem final de ano, bem dezembro, tá acabando tudo mesmo, meus amigos, que é sobre os meus melhores livros do ano. Tive um problema muito grande e criei um top 10, mas foi bem difícil, porque eu peguei a minha listagem de leituras do ano, dos livros que eu dei 5 estrelas, e tinham 19 livros. Desde o passado, teve que lutar. E aí, Beatriz, a gente tá lutando que a Beatriz passada não lutou, né? Então, eu tive que escolher só 10 entre esses 19 livros que eu dei 5 estrelas, dos mais de 50 livros que eu li esse ano. Sinceramente, desses 50 livros não tem livros bons. Só que tem uns que são melhores que os outros, e às vezes uns impactam mais que os outros. Talvez eu faça uma menção honrosa ou não de um 11º aí, mas a gente vai ver no decorrer do vídeo, né? Não sei, foi muito difícil essa seleção, porque realmente foi muitos livros bons, assim. Eu não tava esperando um ano tão cheio de boa literatura e realmente foi um ano muito bom. Então, assim, alguns eu vou falar mais, alguns eu vou falar menos, porque alguns eu já tenho vídeo específico aqui no canal. Então, talvez vocês já imaginem o que vai cair, o que não vai, mas a gente vai entrar nesta onda que é escolher um top 10. Pra mim, escolher um top 10 é a coisa mais difícil que eu fiz nos últimos tempos, porque ranquear livros que eu gosto, eu sou péssima nisso. Gente, eu sou péssima nisso. É um absurdo. Mas a gente vai conseguir. Em 10º lugar, foi muito difícil de escolher, mas eu coloquei Minha Sombrinha Vanessa. Para quem nunca ouviu falar sobre esse livro, Minha Sombrinha Vanessa é basicamente uma história de uma mulher, né, no caso adulta, que vai contar a sua história quando era mais jovem, no caso adolescente, do envolvimento que ela teve com um professor e como isso mudou toda a vida dela, e o entendimento de que ela não estava no controle da situação e de que ela era uma vítima da situação. E todos os desdobramentos que isso tem na vida adulta dela e teve na adolescência dela também. Né, vamos resumir assim, mas eu tenho um vídeo específico dele, então se vocês olharem aqui pra baixo, ele tá bem logo aqui, não é um vídeo tão antigo. Em 9º lugar, eu coloquei Academia dos Casos Arquivados. Por quê? Por mais que não tenha sido o livro que eu mais gostei dos 3 que eu li, ele foi um livro muito gostosinho de ler. Um livro, assim, 3 sentados e li. Foi talvez um alívio, assim, no meio de todos os livros que eu tava lendo na época. E ele é jovem, né? Ele é um livro jovem, então ele vai estar trazendo grandes coisas, grandes desafios, grandes percepções, grandes análises, mas basicamente tá falando sobre pré-adolescentes, adolescentes superdotados. Cada um tem uma coisa neles que fazem eles serem especiais e eles trabalham pro FBI. Então, a gente tem a menina que detecta mentira, a menina que, tipo, consegue, por raciocínio lógico, resolver as coisas. Tem um que sabe ler expressões e reações. E tem 2 que são... que conseguem entrar na cabeça do assassino pra poder entender quais são os próximos passos, etc. Então, eles são um grupo. E era pra eles resolverem só casos arquivados. Mas a gente sabe que eles não vão ficar só no casos arquivados, né? Mas esse vai ter um vídeo quando lançar o 4º livro. E eu ler o 4º livro, eu vou fazer um vídeo de cada um dos livros, porque ele é muito bom. E... eu tô realmente muito esperançosa. O 4º livro ia lançar esse ano, mas só vai lançar ano que vem. Então, aguardemos, né? Em 8º... esse livro vai ser muito controverso estar em 8º, porque ele merecia um top 4. Mas os outros livros que eu li me impactaram tanto quanto. Então ficou bem difícil deixar ele lá na frente. Mas estou falando de Babel. Já tem vídeo aqui também sobre Babel. Quem nunca ouviu falar sobre Babel, basicamente é um livro que conta a história de 4 pessoas, mas a gente tem um protagonista, que eles vão pra Torre de Babel, né, em Oxford, estudar sobre língua.
né? E Estudar sobre a Prata. É um livro de fantasia. E aí eles são cada um de uma nacionalidade diferente, e eles estão estudando línguas diferentes, né? Como um curso, uma faculdade, uma coisa assim. E tudo envolvendo a prata, porque todas as partes mágicas, entre etc., que acontece na história tem a ver com a prata e com as coisas que se gravam na prata. E, bom, é um livro que vai fazer você questionar muito sobre a função real oficial de tradução, o conceito da palavra, né? Qual a importância da palavra, da cultura e da individualidade e da utilização mágica em cima disso tudo. É um livro bem questionador, bem gráfico algumas coisas, e o subtítulo ter a necessidade de violência, acho que ele é bem autoexplicativo, tá? No sétimo, ai, esse livro foi tão gostoso, tão gostoso. Eu fiz... Ai, tem um nome pra isso, mas eu tava ouvindo o audiobook e lendo junto. Acho que foi o melhor jeito de aproveitar. Não sei se esse audiobook ainda tá disponível. Eu fiquei sabendo que tinha sido tirado, porque acho que esse livro vai ser publicado por uma outra editora, então tirou o audiobook daquela editora. Não sei se vai voltar a mesma pessoa que tava narrando, mas eu acho que deveria muito voltar a mesma pessoa que tava narrando, porque, meu Deus, experiência única. Estou falando sobre o Parque das Irmãs Magníficas. Pra quem também nunca ouviu falar sobre esse livro, é um livro que conta a história de uma mulher trans e prostituição e como isso... Mas não tá falando sobre a prostituição em si, mas tá falando sobre toda a vivência das outras garotas, sobre AIDS, sobre a Irmandade, sobre várias outras coisas. E é um livro bem reflexivo, é um livro que se passa numa época um pouco distante, mas passa aqui do lado, né? É na Argentina. Então a gente também tem uma visão um pouco mais globalizada de coisas que a gente conhece, pelo menos eu, particularmente, conheço mais historicamente do que vivido essa época. E me fez questionar muita coisa, me fez repensar muita coisa e entender sobre lutas e privilégios e sobre como que às vezes a gente cai num caminho único, sabe? Esse livro é muito bom por isso. E a atriz que narra, ela foi perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. E eu acho um crime à humanidade esse audiobook não tá disponível mais. E em sexto lugar, é uma leitura coletiva que eu fiz com a Ludmilla, que é Mame. E esse livro a gente não esperava muita coisa, mas ele me entregou muita coisa. Me entregou mais do que eu tava esperando que fosse entregar. E basicamente esse livro não é sobre o romance, por mais que tenha um romance. Mame é sobre uma personagem que desde sempre foi colocada na posição de ser adulta quando ela ainda não era adulta. E que ela teve que cuidar do pai dela, que foi ficando... Acho que era Alzheimer, né? Então o pai dela foi perdendo as memórias e etc. A mãe dela deu no pé e foi pra outro lugar. E o irmão dela também nunca ficava em casa, então ela ficou com a responsabilidade do pai e tal. Até que o pai dela morre e ela decide fazer as coisas da vida dela, mas ela não sabe fazer nada pra ela, porque ela sempre viveu em função de trabalhar e cuidar do pai. Então ela começa a aprender sobre ela, sobre outras pessoas, entender como que a cultura a qual ela nasceu também modifica muito como as pessoas olham pra ela, sobre confiar ou não, sobre namorar ou não, sobre gostar ou não. É um livro muito sobre autoconhecimento e sobre pesquisas, né? Porque ela pesquisa tudo muito no Google, porque ela não tem uma base de com quem conversar ou com quem perguntar. E é um livro muito esclarecedor, assim. É uma outra ótica, claramente, uma ótica também até um pouco distante de mim, mas é muito interessante você pensar, né, em como as pessoas carregam, às vezes, o mundo nas costas. No caso dela, não foi nem ela que colocou, né? Colocaram esse peso e ela sustentou e carregou até onde deu, né?
O quinto livro, eu não lembro se foi indicação do Paulo Hatz, da Livraria em Casa, ou se eu tô confundindo, mas Primeiro Eu Tive Que Morrer é um livro nacional que eu também escutei audiobook e, cara, esse livro me fez passar todos os estágios, assim, raiva, ódio, luto, loucura, e até parar pra pensar, tipo, gente, isso é real, isso é coisa da cabeça dela. Aí você me pergunta, como assim todos os estágios? Eu vou te responder. Basicamente, é um livro onde uma mulher tá assim, faltando isso aqui pra pular de cabeça no burnout. E aí ela decide tirar umas férias e ela vai pra uma praia no Nordeste, se não me engano. Numa cidadezinha onde tudo anda devagar, onde as coisas acontecem devagar, onde o mundo é mais devagar. E aí, lá, ela começa a ter um outro ritmo de vida, começa a conhecer os locais e ter outras experiências. E para além disso, ela começa, tipo, a comer melhor, a viver melhor, e ir à praia e afins. Esse é o primeiro estágio. Aí tem o estágio onde ela começa a conhecer outras pessoas e começa a fazer amizades. Aí tem o estágio onde ela começa a se relacionar com uma outra mulher. E aí você tá tipo, caralho, tá dando tudo certo, né? E até que aparece uma outra pessoa que trata ela mal pra caralho, também uma outra mulher. Que trata mal, ela, tipo assim. E ela fica, tipo, balanceada entre a pessoa que quer dar, tipo, um mundo pra ela e a pessoa que trata mal ela. Você fica, tipo, isso não pode ser possível. Isso é loucura. Ela tá se auto-sabotando. E do início ao fim você fica com essa sensação, sabe, de raiva, de auto-sabotagem, de mil e uma coisa. É um livro pra você sentir muita coisa, refletir, mas ele não necessariamente vai te levar pra um caminho comum. Se você tá esperando por isso, não é bem esse livro pra você. Agora vai chegar no top 4. Gente, o top 4 foi muito difícil de escolher. Como eu falei com vocês, foram 19 livros, 5 estrelas, de mais de 50 leituras que eu fiz esse ano. Então, entre finalizados e não finalizados, né? Então, assim, escolhi. O top 4 foi assim, muito difícil. Em quarto lugar, eu coloquei Violeta. Esse livro, sim, esse eu tenho certeza que eu li por indicação do Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Eu vi ele falando, eu nem assisti o vídeo todo, eu vi ele falando e falei, quero ler. Aí eu fui lá, comprei o livro, eu tenho até ele aqui, físico. Comecei a ler ele no e-book, porque eu tinha comprado o e-book dele. Li 20% e parei, e eu achei que eu não ia mais ler. Comprei o físico, voltei a ler ele desde o início do físico e simplesmente não consegui parar de ler este livro. Simplesmente a minha vida era a minha obsessão saber o que aconteceu durante os quase 100 anos de Violeta. Não é um livro de que você quer chegar no final. Não é um livro sobre o que acontece no final. É um livro do que o que acontece durante a passagem dela, porque são 100 anos sendo relatado. Então a gente tem parte histórica, a gente tem questões que se entremeiam, né, entre a vivência dela com dinheiro e afins e a pobreza, os altos e baixos da família, né, o fato dela ser uma mulher e ser empreendedora numa época onde a mulher não podia fazer isso, sobre ela ser mãe e ter problemas com os filhos e ser avó porque uma das filhas foi, né, e assim, e ela deixar as coisas pro neto e o neto querer ser missionário e, tipo, ela cuidar de pessoas que ela considerava família, mas que não eram necessariamente da família de sangue, das perdas que ela teve porque ela perdeu o pai, depois perdeu a mãe, até que muito nova, sobre os amores que ela teve, né, sobre as pessoas com quem ela se casou, com quem ela se relacionou e os erros que ela cometeu em cada relação. É uma história que você vai acompanhando e vai ficando cada vez mais gostoso acompanhar. E quando você termina, você só quer saber mais sobre ela. E você já soube 100 anos da vida dela, sabe? É um livro um pouco diferente do que eu tinha lido. O primeiro livro também que eu li da Isabel Allende. E eu tô criando coragem pra ler os próximos livros dela, porque são meio calhamaço. E não sei se é... Como que fala?
alguma coisa meio mais fantasiosa e tal, etc. Os próximos livros dela. Mas esse livro é excelente. E, tipo, ele não é tão grande, então... um sabor. No terceiro lugar, vamos novamente para um livro independente. Esse foi muito engraçado. Porque eu tava zambetando aí pela rede social e eu vi sobre o prêmio Kindle, né? De escrita, alguma coisa assim. E aí, eu fui ver quem eram os participantes, quem já tinha ganhado e tal. Eu fiz até uma estante no Maratona. Se vocês quiserem, eu deixo aqui embaixo a minha estante no Maratona, onde eu coloquei todos os ganhadores dos últimos prêmios. E eu falei, vamos ler algum deles pra ver se realmente valeu o prêmio? Logo eu, a pessoa que vai julgar, né, sem ter um pingo do motivo pra julgar. Mas eu falei, por que não? Não tô fazendo nada. E aí eu fui ler. E meus amigos, calmas, esse livro Tocantins inteiro, que é A Filha Primitiva. Eu particularmente gosto muito de livros que falem sobre mães reais. Não aquele, tipo, comercial de margarina. No comercial de margarina, a gente tem televisão aberta. Eu gosto de livros que vão trazer pra gente a sensação de incômodo, a sensação de não adequação, a sensação de que a maternidade não é só as coisas bonitas que as pessoas gostam de ficar incessantemente colocando, né, na nossa cara e mostrando, tipo, ai, porque vocês têm que ser mãe, que blá, 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 blá. Né? Mostrar os outros lados, as outras facetas, tipo, a não vontade, o fato de que às vezes você tá sem paciência, às vezes que você não é perfeita, às vezes você entende que aquilo nem é pra você direito, né? Eu vou até tá aqui organizado pra trazer um vídeo só sobre livros sobre mães verdadeiras, assim. Acho que vai ser bem interessante pra gente debater sobre esse assunto. E a Filha Primitiva vai falar sobre 3 estágios, né? Sobre a mãe, a filha e a neta. Vamos colocar assim, né? Quem narra mais a maior parte é a filha. Então ela fala sobre a mãe dela e sobre a filha dela. E é muito interessante, né? A visão dela antes e depois de ser mãe e entender ou não as coisas que a mãe dela fazia. Concordar ou não com as coisas que a mãe dela fazia, né? E sobre o fato de se relacionar com outras pessoas, porque depois que você tem filho, parece que você fica marcado, você não consegue se relacionar com outras pessoas que não tenham filhos, porque eles não vão entender algumas das suas demandas. E não é um livro grande, é um livro curto relativamente, né? Eu li ele no Kindle Unlimited. E, cara, ele me impactou. E até por isso que ele tá no terceiro lugar, porque ele me impactou bastante. Eu fiquei uns dias, assim, pensando. E eu li ele, assim, em 2 sentadas, porque eu tava tão consumindo e tinha frases tão, assim, tão impactantes que eu terminei e falei, meu Deus, estou órfã. Acho que nada vai superar esse livro esse ano. Porém, claramente, tive 2 livros que superaram, né? Meus amigos, eu não tava preparada pra esses 2 últimos livros que eu tenho que apresentar pra vocês. Então, assim, no segundo lugar, mais uma vez, indicação do Pilates. Vocês vão ouvir falar do Pilates o tempo inteiro neste canal. Mais uma indicação dele, que é o livro A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Eu comecei a ler e não botei fé. Quando eu terminei, eu quis indicar ele para todas as pessoas do mundo. Porque é muito bom. Mas, com medo de ficar de ressaquinha, eu não li o outro livro dela como dobradinha, né? Eu esperei um tempo, agora eu vou ler ele com um pouco de pausa entre um e outro. Mas A Cabeça do Santo basicamente é um moleque perde a mãe e ele não tem mais nada. E a mãe dele pede pra ele fazer 3 coisas. Uma delas é encontrar a família do pai. Aí ele vai andando de uma cidade a outra, encontra a avó, e a avó fala pra ele ficar instaurado numa cabeça de um santo que caiu e que tá lá no meio da mata, pra ele ir pra lá e ficar lá. Aí ele realmente fica lá, né? Só que o que acontece? Ele começa a ouvir as orações das pessoas. E só ele consegue escutar as orações das pessoas. E ele começa a ganhar uma grana em cima disso. Eu tô contando um pouco a história, né? Enfim, também é um realismo mágico, então tem algumas coisas que realmente não vão fazer sentido. Só que isso começa a fazer com que
a cidade volta a ser movimentada, porque as pessoas começam a fazer procissão, etc. Porque tem um cara que mora dentro da cabeça de um santo que consegue ouvir as orações de longe, consegue entender a cabeça do santo. Como pode? E tudo que ele queria era encontrar a avó e o pai, porque a mãe mandou. Isso degringola para caminhos absurdos, assim, né? E ele se apaixona por uma voz que canta, não necessariamente reza, que canta todos os dias no mesmo horário. E ele só quer ouvir essa voz. E ele quer descobrir quem é essa pessoa, porque ele está apaixonado por essa pessoa. Então, a gente também tem isso. A gente também tem uma relação de amizade, né, com o filho do coveiro, que ia pra lá pra ver revista de mais 18. Então, a gente tem essa amizade e a gente tem esse romance pra degringolar, né, nessa história. Mas é muito gostoso. A forma como a Shirley amarra as coisas e as coisas acontecem é tão bom, que eu tenho vontade de apagar esse livro da minha cabeça só pra ler de novo e sentir o quão bom ele é. E em primeiríssimo lugar, esse livro tem uma história. Logo depois de eu terminar a faculdade, a minha ex-orientadora, ela fez um grupo, né, de leitura chamado Baobás, pra gente ler mais livros do continente africano. E a gente leu vários livros. Esse foi um dos poucos que ficou pra trás, que eu não consegui acompanhar o grupo. E eu falei que eu ia ler ele esse ano. Li ele. E assim, uma coisa que vocês precisam saber antes de começar a ler livros do continente africano, mas que eu indico muito, posso até fazer um vídeo aqui sobre isso também, é que, na maior parte das vezes, a gente vai ter 3 pontos. Eu consigo citar 3 pontos principais. Um conflito absurdo de cultura, no caso, com a nossa. Então, você vai ver coisas, ler coisas que você vai ficar tipo... Mas você tem que lembrar, não é só cultura. E não é a cultura que você está acostumado a ser comercializado. 2. A maior parte das histórias vão ser pesadas, densas, doloridas, de propósito. Porque são vivências, são histórias, são coisas que acontecem. A gente tá falando de um continente que incessantemente foi atacado por outras nações. Então, não tem como dizer que são histórias que vão ser sempre paz e amor. Não. 3, a gente tem uma mina de ouro de autores, no geral, deste continente, que escrevem cada um à sua maneira, que trazem cada um à sua maneira, a sua realidade, a sua vivência, de forma tão, mas tão palpável, que são livros curtos e que, assim, você deita e chora. Entendeu? É o que a gente tem pra hoje. Você deita e chora, porque é o tipo de livro que vai vir de lá. Enfim, mas sem me delongar muito mais, o primeiro livro se chama Niket. Ai, Bia, nunca ouvi falar desse livro. Vai ficar, está sabendo agora. É um livro que foi escrito em português, mas não no Brasil, claramente, óbvio, mas que não foi traduzido para o português do Brasil. Foi lançado do jeito que foi escrito lá, porque sentiram a necessidade de que a modificação poderia perder algumas coisas. É um livro que conta sobre uma mulher que descobre que o marido tem várias famílias. Por isso, né, que é uma história sobre poligamia. Várias famílias. E no início ela odeia todo mundo, aí ela bate, briga, etc, se culpa, fala, meu Deus, o que eu fiz de errado, os filhos que eu dei pra ele, que não sei o quê. Depois elas começam a se juntar com outro cara, e aí... é muito bom, né? Mas a gente não tá falando sobre, tipo, meu Deus, revolução, não. Elas se juntam
E aí elas fazem, tipo, cada um tem um dia com ele, um espaço-tempo com ele, faz uma coisa, etc, com o cara. E aí, cada uma tem espaço com ele, mas ele também não aguenta, foge com outra pessoa e tal. E afins, aí ele deserda alguma galera. Aí ele quase vai de base, e aí elas ficam viúvas. Tem uma galera que sai e começa a encontrar outros homens só pra ela, enfim. Ela também começa a encontrar um outro homem também pra, né, ficar com ela além do marido. Então é uma história sobre poligamia, mas de um jeito bem diferente e muito mais cultural do que a gente tá acostumado a ver, né, em eixo Europa, norte-americano, sabe? Estadunidense, pra ser bem específico. Então, é uma história que vale a pena, é uma história que dói, é uma história muito crua, né? Mas que mostra uma outra cultura, uma outra realidade que às vezes a gente não tá necessariamente pronto e preparado pra isso. Mas que eu acho que a gente claramente tem a obrigação, né, de ler, de entender, de compreender, de parar e falar, caramba, né, existe tudo isso aqui para além, né, da minha caixinha que eu estou acostumada. É isso, né, tem uma lista de menção honrosa que eu poderia fazer, mas a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. Queria saber de vocês qual é o top 10, quais são os livros que vocês deram 5 estrelas esse ano. Se vocês já leram algum desses livros que eu coloquei aqui na lista, se vocês se sentirem interessados, todos eles estão linkados aqui embaixo. Por favor, compra pelo meu link, vai me ajudar muito, tá bom? É isso, um beijo, tchau, tchau.